E agora vamos falar com um mestre na área da biologia, professor Darcy, que já esteve aqui no programa, né, professor Darcy? Já. Diretamente de Cascavel, esse jovem professor, falei que ele está sempre numa maratona. Eu falei, professor, o que é isso? Darcy 18. Ele falou, são 18 aulas que eu vou dar hoje, só 18 aulas. Mas esse rapaz que está aqui ao meu lado mora em Cascavel, mas há muito tempo já ele trabalha no cursinho Águia, no Colégio Águia aqui de Pato Branco e também de Francisco Beltrão, mas é professor da FAG em Cascavel, o que mais? Do Ideal. Do Ideal. E daí do Águia aqui. Somente isso, né? Começa a dar aula às 8 da manhã e vai até? Começa às 7h15. 7h15. E às vezes até às 11 da noite. E nesse pique, nessa maratona, ritmo, né? E claro que todo mundo deve perguntar assim, da onde tanta energia, né? Tanta garra, tanto e ainda pegando estrada, que a gente sabe que não é fácil, esse trecho de Cascavel para cá. Não é fácil. Mas tudo conspira a favor quando a energia é boa, não é? Quando a gente fala assim de ritmo, né? Até inclusive conversava com a professora de artes ali e dança do CTG. Tem pessoas que elas são convidadas a serem professores. É verdade. E tem pessoas que são escolhidas para serem professores. E tem uma diferença. De convite e escolha. Isso. A opção, né? A escolha, ela vem por vocação. Sim. E o convite vem por opção. Então, às vezes, a pessoa é um engenheiro e ela acha que ela deve dar aula de matemática. Tem pessoas que são médicos e acham que deve dar aula de biologia. Entendi. E isso são convidados, eles não são escolhidos para serem professores. E aí se frustram com as carreiras e buscam opções. E eu não, eu tenho, como eu disse, eu sou professor pela veia, né? E gosto do que eu faço. Com certeza, para ter um ritmo desses, fala um pouquinho para a gente dessa maratona toda. Então você começa hoje, por exemplo, 18 aulas, você já ministrou quantas aulas? Hoje de manhã já foram 6. 6 aulas? No cursinho. No cursinho. No cursinho. No Daí terceirão, a parte da tarde. Ele deu aqui é a hora do recreio, entendeu? A entrevista agora aqui no programa é o recreio, é um time, a pausa para a hora do recreio. Agora estamos no intervalo. Descanso, agora estamos no intervalo. Aí você assume novamente a turma? A 1h15 e vou até às 5 horas da tarde aqui. Aqui em Pato Branco? E daí vou até Beltrão e lá pego às 6 até 10 horas mais ou menos. Até às 10 horas. E vamos falar desse ritmo de ensinar biologia nos tempos atuais, como que essa preparação toda, o estresse, a adrenalina para Enem, os alunos, como que você lida com isso? Hoje a gente tem visto, a grande maioria do aluno hoje, ele não tem um objetivo, não é focado. São assim, dentro de uma turma de uns 50, você tem uns 10, 15% que estão focados e com um objetivo bem claro, passar. A maioria faz cursinho por status. Porque é bonito falar para o amigo, estou fazendo cursinho. Entendi. Né? Mas você percebe nitidamente a diferença entre o aluno que está estudando mesmo, focado em passar, daquele que está ali só para fazer volume. O Águia, então, o que a gente faz aqui em Pato Branco e Beltrão é uma coisa fora do comum. A gente força o aluno a focar. E aí a maioria não suporta essa pressão. Tanto que a gente começa, às vezes, um curso com 150, 200 alunos na sala e termina com 20, 30% a menos. Que são aqueles que estão ali por status, porque acha que é importante, mas não vê que ele tem uma prova ali na frente e que ele tem que estar bem preparado. E hoje a concorrência é muito acirrada. Apesar de, nesses 2 últimos governos, a gente ter assim, uma explosão do número de faculdades e universidades, a concorrência aumentou muito. Então precisou-se criar novas faculdades e universidades porque aumentou o número de pessoas. Sim. Então a concorrência continuou aumentando. Pode ver, quem não passa do terceirão para a faculdade hoje é um concorrente para o terceiro do ano que vem. E assim, subsequentemente, vai aumentando o número de candidatos. Então, o que acontece? Se o aluno não é um aluno focado, ele não tem um objetivo claro, passar, ele não vai criar as condições para isso. Então, o que nós fazemos no Águia é justamente isso, fazer o aluno, forçar ele a criar foco. Inclusive, a proposta, a gente sabe que dentro do sistema Águia existe a formação do senso crítico e ético, que é um contexto maior do que somente a matéria, né? Muitas vezes, até o aluno mesmo, ele não entende. Fala, poxa, mas por que o professor está falando isso nessa aula? Que sai da aula se não é da biologia, por exemplo. É que a gente não vende só o conhecimento específico. Claro.
Nós temos que vender uma coisa chamada conhecimento holístico, conhecimento social, de realidade familiar, de realidade econômica. Então, o professor ele pratica aquilo que o político deveria praticar. É politizar as pessoas para que ela viva melhor dentro da sociedade. Então, mesmo que eu seja o professor de gramática ou de matemática, eu tenho que falar de política, eu tenho que falar de religião, de futebol, de sexualidade, eu tenho que falar. Por quê? Porque eu sou um construtor de conhecimento, eu sou um construtor de cultura, eu sou um construtor de educação. É a minha função. Então, se eu faço uma aula simplesmente mecânica, onde eu vendo ali um conhecimento que já veio pré-pronto, eu não fui professor naquela aula. Entendi. Porque eu deixei de mostrar para o aluno que existe uma outra realidade, que é a vida dele com os amigos dele, com a família dele, com o município onde ele mora, com o estado onde ele é ativo como um ser humano, no país onde ele está. Não é somente jogar um conteúdo de uma forma robotizada, justamente, programada. Perfeito, é bem mais amplo. O cidadão, ele se forma da casa para o mundo e não do mundo para a casa. E por isso mesmo que a gente percebe que existe, os pais são instigados a se envolverem mais com os alunos, justamente para que haja um aproveitamento maior. Então, a família tem um papel importante dentro da escola, né? Margarete, para você fazer uma ideia, a gente tem alguns dados. Alunos que os pais participam ativamente da sua vida estudantil, eles são alunos de sucesso. Olha que interessante. Você pode pegar de cada 10 alunos, os 8 dos 10, 9, 7, que os pais estão ali ativamente participando da vida escolar do aluno, são alunos que ali na frente fazem sucesso. Pais que são pais que jogam os filhos dentro da escola, como se fossem escolas, depósitos de alunos. Esses filhos, eles são fracassados na sociedade. Nossa, que depoimento importante. É muito interessante, e isso é uma coisa que eu gostaria de deixar para os amigos que estão aí assistindo. Participe da construção do conhecimento e da educação do teu filho ativamente, não seja passivo. Porque no momento que você sentar com o teu filho para ajudar ele a fazer uma conta de matemática, que mesmo que você não tenha o conhecimento para ajudar, mas o fato de você estar ali sentado, demonstrando interesse, né? Isso cria uma sinergia entre pai e filho, que faz com que o filho fale: poxa, meu pai acha isso importante. Sim. Então eu vou aprender. Porque o espelho de um filho é o pai, é a família. E a experiência toda, essa bagagem, esse conteúdo que é bastante amplo também. Professor Darcy, agora a gente gostaria até que você deixasse uma mensagem para esses alunos que já estão nesse pique, já focados, com o apoio dos pais, que é fundamental neste momento. E o que o professor de biologia tem para esses vestibulares, que agora vem vestibular de verão e Enem, né? Enem é daqui a pouco já. Enem agora, mas tem 40 dias. Mais 40 dias já é Enem. E aí, o que você passa para os alunos neste momento? Eu continuo batendo na mesma tecla dos 20 anos de sala de aula. 20 anos. A mesma tecla. O que o pai tem que fazer? Apoie seu filho. Não queira fazer do seu filho um médico se ele quer ser um advogado. Que os pais têm a mania de querer impor aos filhos as suas profissões. Realizar os seus sonhos dos filhos, né? Faça o sonho do seu filho ser realizado e não o seu. Sempre procure apoiar o seu filho em todas as coisas que ele faz. As coisas certas e não as erradas. Porque nós tendemos a apoiar os nossos filhos com as coisas erradas e erramos quando devemos apoiar nas certas. Eu apoio meu filho quando ele faz um erro aí no trânsito, eu apoio meu filho quando ele comete um erro numa festa, e esqueço de apoiar o meu filho quando ele precisa estudar. Então o apoio da família é fundamental nessa construção de um cidadão, de um ser humano e de um grande profissional que vai ser o seu filho. E o aluno, você que é meu aluno, você que não é, ou você que está focado em passar, ou você que não está, lembre-se, o sucesso e o fracasso de uma pessoa passa sempre pelo conhecimento. Quando nós geramos conhecimento em nós mesmos, nós geramos liberdade no mundo. Nossa, bem profundo para que todos nós possamos pensar, né, nessas palavras do professor Darcy. E eu te desejo uma super maratona. Tem algum combustível que te move assim, além de
O que mais que tipo assim, você procura ser mais regrado, uma alimentação bacana, tem esses cuidados todos? Na verdade, eu não me preocupo muito com a alimentação. É verdade? Não, eu não me preocupo muito não com isso. Mas durante a aula, tipo assim, você ingere líquidos, como que você faz essa... Muito pouco. Eu tomo assim água normal, gosto de água com gás, eu tomo muito. E a garganta você exige bastante? A garganta sim. Aí, o que a gente faz? Na verdade, a gente deixa acontecer, não fica se preocupando. O que mais mata um ser humano hoje, deixa ele doente, é a preocupação. Sim. Preocupa antes do que acontecer. A preocupação gera endorfinas e um monte de outros hormônios que são desnecessários e desequilibram a gente. E aí a energia não flui bacana. A energia não flui. Nós morremos porque nós deixamos que o nosso organismo reaja naturalmente pelas coisas. Olha, além de professor de biologia, é um excelente pensador, né? Das questões todas da humanidade. Olha, professor Darcy, uma super aula ainda, né? Obrigado. Até às 10h30, então hoje. Vai até às 10. E os alunos que têm o privilégio, né? Os alunos do Águia, do colégio, do cursinho, de poder dividir todas essas as alegrias e o conhecimento e absorver tudo que o professor Darcy tem para passar. Um super final de semana, né, com bastante conteúdo. Que vai ser. Tá? E daqui para frente a gente ainda vai se encontrar até o final do ano aqui no programa em outros momentos. Não vai faltar a oportunidade de eu voltar aqui, então, bater mais um papo. Um abraço a todos. Um abraço a Obrigado, toda a equipe Águia aí, pelo trabalho que desenvolve na área de educação, muito importante, né, para a nossa comunidade.